Mamãe. Hey, Vets, bom dia! Cenário um pouco diferente. E nós vamos fazer uma live diferente. Por quê? Porque a Ju... Oi, Adolfo! A Ju, que é a menina que me ajuda com o Bento, o irmão dela positivou. E aí, amanhã é Réveillon. Eu tô na correria do Réveillon, tô sem a Ju, tô com o Bento. Então, hoje a nossa live de como ser um bom veterinário, né, Pitico? Será dando comida com o Bento até o pai dele chegar da clínica. E a gente vai conversando. Pronto, meu amor. Pensei em remarcar a live? Pensei. Mas aí acabar atulhando um monte de coisa e acabar que eu não ia nem conseguir fazer a live. Então, se quer saber de uma coisa, meus vetes empreendedores vão entender que uma empreendedora faz 10 mil coisas ao mesmo tempo. E aí, mais uma live da nossa maratona VET de referência. E qual é o assunto de hoje? Hoje, o nosso assunto é como ser um bom veterinário. E quem está chegando agora, já digo que a nossa live será meio Clarice, VET empreendedor, e um pouco Clarice mãe, dando comida pro Pitico, porque a Ju, que fica com o Bento, positivo, ele não, né? É, o irmão dela positivou para Covid, e aí a Clarice está solo. Então, quem é mãe aqui vai me entender. Então, gente, é o seguinte, quando eu criei esse título, Como Ser um Bom Veterinário, a verdade é que poderia ter o que não fazer para ser um bom veterinário e como ser um bom veterinário. E a verdade é que é muita coisa. E aí todo mundo deve ter se perguntado, tá, mas como assim ser um bom veterinário tecnicamente, como pessoa? Enfim, eu tenho certeza que tecnicamente vocês são excelentes veterinários, eu não tenho dúvida disso. Mas a nossa conversa aqui hoje é, será que o tutor vê você como um bom veterinário? Será que o tutor identifica você como um bom veterinário? Porque hoje ser um bom veterinário, né, VetSkill, não é necessariamente ser somente um excelente técnico, ter um raciocínio clínico fodástico, quando na verdade nós não talvez não sejamos bons aos olhos do tutor, aos olhos do nosso cliente. Então eu trouxe aqui para vocês 5 passos, 5 características para vocês Oi, Adriana, para vocês se observarem e entenderem se de repente é uma característica que precisa ser desenvolvida. Para vocês entenderem se de repente é algo que se está falhando, deixando a desejar, é algo se de repente precisa de uma atenção especial. E eu sei da complexidade de vocês, do dia a dia, de fechar caso, de atender, de gerir um negócio. Às vezes acaba que esses detalhes passa batido, porque é muita coisa para se pensar. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esses detalhes, porque são esses detalhes que vão fazer a diferença sob o olhar do teu cliente. Não. Para quem está entrando agora, sim, vocês estão me vendo dar comida pro meu filho, porque já comentei que estou sem a Ju, nossa tia Ju, que é a tia Ju, irmã positivou, e aí a gente se vira como pode, né, Renata? Então tá. Então, entendendo tudo isso, vamos começar então, até botei uma colinha aqui na ringue. Vamos pensar nas características, e a primeira característica que eu gostaria de trazer para vocês é... Ó, o Bento já falou. Olhar o tutor. Clarice, como assim olhar o tutor? Eu olho o tutor. Vete, eu sei que você olha o tutor. Mas a grande verdade é que boa parte dos veterinários, quando chega o paciente, o foco é no paciente. E não tá errado. Não tá errado ter o foco no paciente, porque afinal a gente tem que fazer a anamnese, tem que apalpar, escutar, ver o que tá rolando. Mas quando eu deixo de olhar para o tutor, eu tô deixando muito a desejar. Porque embora você seja o melhor veterinário para resolver tecnicamente o caso daquele paciente,
Quem vai decidir se você é bom o suficiente ou não, ou quem vai perceber isso é o tutor. Então eu preciso aqui que você olhe para esse tutor. Clarice, mas como assim? O que é olhar para o tutor? E aí a gente tem duas formas de olhar o tutor. Duas formas que acabam se tornando uma. Mas a primeira delas é causando uma experiência memorável nesse tutor. Clarice, como assim? Vamos falar dos 5 sentidos? Isso equivale tanto para quem tem clínica, espaço físico, ou para quem é VET a domicílio. Clarice, como eu posso fazer isso? Vamos falar dos 5 sentidos. Será? Eu vou pegar um negócio. Pera aí. Vocês me esperam que eu vou pegar um negócio para vocês verem o que é os 5 sentidos. Que não está aqui comigo agora. Ai, mamãe fugiu, neném. Vamos falar do olfato? Então, olha só. Como que tá o aroma? Mamãe já vai dar. O aroma do teu atendimento, da tua clínica, quando o cliente chega lá, ou quando você chega no cliente. Será que eu tenho um cheirinho que é só meu? Será que é agradável estar lá ou tem aquele cheiro de cachorro, né? No caso, se você tem clínica. Será que o cliente se acalma? Porque geralmente, quando o tutor vai no veterinário, poucos são aqueles que fazem para estar lá por prevenção. Então, quando poucos fazem por prevenção, geralmente eles chegam a um certo estado crítico. E quando eu chego num certo estado crítico, eu tô tenso. Então, existem aromas e óleos que são calmantes, tais como lavanda, camomila. Então, quando eu consigo, por exemplo, ter até de repente, ou aqueles borrifadores, ou aqueles aromatizantes de varetinha, ou até vocês podem comprar, aqui em casa a gente tem esses difusores aqui, que são baratinhos, tu encontra na internet, ou às vezes em papelaria, colocar um óleo essencial lá desses aromas e espalhar. Bom, beleza, Cleice, tem olfato, tem a visão. Será que tudo que eu faço é personalizado? São cores agradáveis? Consigo causar uma experiência positiva nesse tutor? Será que eu tenho um chá de afeto para dar para esse tutor? Ou um cafezinho esperando? Ou uma balinha personalizada para que ele possa consumir e que essa experiência no meu atendimento seja agradável? Então, isso é olhar para o tutor. Isso eu estou falando naquela experiência pré-atendimento, vamos dizer assim, na espera ou na sua chegada, que é a domicílio. Porque quem é a domicílio pode entregar isso durante o atendimento, pode borrifar esse aroma nas mãos ou na roupa, ou até para o próprio tutor dizer, sente isso daqui, passa na mão dele, cheira. Mas aí eu te pergunto, você está olhando para o tutor na hora da consulta, na hora do atendimento? E Clarice, como eu faço isso? Olhar para o tutor na hora da consulta, na hora do atendimento, o primeiro passo é conversar abertamente com esse tutor. Saber dele exatamente qual espaço na vida dele esse pet envolve. Saber, de repente, o que aconteceu, ou como é a vida desse tutor com esse pet. Ouvir ele. As pessoas querem ser ouvidas. E tenha o detalhe de sempre chamar esse tutor pelo nome. Porque o som mais doce que nós gostamos de ouvir é o doce som do nosso nome. Então, ter isso claro, olhar para o tutor, chamando o nome, é fazer ele se sentir importante naquele momento. Porque quando eu escuto o tutor, quando eu instigo ele a falar, quando eu me faço presente e ele se percebe sendo visto, a nossa conversa muda de tom. Ele se sente acolhido. Ele se sente parte desse atendimento, né, meu filho? Por exemplo, o Bento quer ser visto agora, quer receber a comida dele, né, meu filho? Tá aqui. Pronto. Então, eu preciso olhar de verdade para esse tutor. E aí,
quando eu estou olhando para o tutor, conversando, ouvindo esse tutor, chamando pelo nome, entendendo o espaço que esse pet de verdade toma na vida dele, preenche, porque às vezes tem pets que realmente são filhos, às vezes tem pets que suprem alguma necessidade, talvez não são tão importantes. E eu não estou falando que isso é certo, eu estou falando que às vezes cada tutor dá uma importância para o seu pet. Então, quando eu escuto, eu consigo entender como eu vou lidar, quais ferramentas eu vou usar para conduzir esse atendimento ou esse tratamento. Partindo disso, eu tenho que entender que eu vou para o segundo passo, e o nosso segundo passo para ser um bom veterinário é jamais julgar o tutor, porque ele de verdade não tem o nível de consciência de cuidados como você, veterinário. E nesse momento, se ele te procurou, ele está pedindo ajuda e ele precisa ser acolhido. Então, não julgue. Eu sei que às vezes um cão subnutrido irrita, eu sei que um tumor ulcerado é absurdo, ou eu sei que um tumor gigante é mais absurdo ainda, ou eu sei que ter que fazer uma mastectomia porque a criatura passava dando injeção anti-sil é horrível, mas de verdade, na cabeça dele, talvez não fosse tão grave assim. E por que a gente acha que não é tão grave assim? Porque a gente não tem o nível de consciência da gravidade do sintoma. E é por isso que eu sempre falo que você precisa gerar muito conteúdo para que esse nível de consciência aumente do tutor e ele entenda que sim, aquilo pode ser grave, que sim, não é só uma tosse, que sim, ele não está só cansado, é endócrino, ele é idoso ou sei lá. Então, por isso que é tão importante que vocês gerem conteúdo para que esse nível de consciência aumente e a gente não pegue cada vez mais absurdos dentro da clínica, dentro do nosso consultório ou nos nossos atendimentos a domicílio. Então, esse é o ponto, não julgue. Certa vez eu fiz uma live compartilhada com o Jorge Castro, né? Quem aqui conhece Jorge Castro sabe o grande profissional e a grande pessoa, o grande ser humano que ele é. E ele me falou: Clarice, um dos principais erros que eu vejo nos veterinários, nos meus alunos, é que eles julgam demais o tutor. Várias vezes o animal chega com tumor ulcerado e aí o veterinário já olha torto para aquele tutor. E a verdade é que o tutor está tão assustado quanto o animal, porque ele não imaginou que isso poderia acontecer de verdade. E ele chega lá, o veterinário já olha torto para esse tutor, já às vezes atende de uma forma julgadora, a gente sente quando está sendo julgado, ou até mesmo ríspida. E aí as chances desse veterinário tratar esse animal e fazer com que ele melhore são infinitamente menores. Então sempre, independente da situação, acolha esse tutor. Clarice, é maus tratos, o cara é um vagabundo. Bom, tome as ações cabíveis para esse momento de denunciar, enfim, judiciais. Mas 90% das situações não é necessariamente maus tratos, é apenas nível de consciência muito baixo de achou que não ia dar nada. Então não julgue, acolha, porque no momento que você acolhe essas situações, eles vão se sentir no melhor lugar do mundo, porque não é bom quando a gente faz uma cagada bem grande e antes da gente ser julgado ou levar aquela baita mijada, a gente ser acolhido e dizer, olha, de repente se viesse mais cedo, por isso que é tão importante cuidar e explicar, mas sem julgar, e ajudar esse pet vai fazer toda a diferença. E quando eu entendo que eu não posso julgar, eu também entendo que não julgar é uma forma de defender o teu paciente. Porque sim, eles não falam, eles não podem sair desse lar ou dizer o que realmente está acontecendo. E aí quando eu olho para esse tutor, entendo o que está acontecendo, não julgo, eu tenho uma possibilidade infinitamente maior de ajudar, de defender esse meu paciente, porque é você, veterinário, que sabe o que está rolando, é você que sabe o que é melhor para ele. Então, quando você olha o tutor,
não julga, você tem uma possibilidade maior de defender esse paciente. Mas aqui vai um detalhe importante. Defender o paciente não é ir contra o tutor, mas é uma forma que você traga o tutor para o jogo, que ele se sinta parte dessa defesa do seu pet. Então tenha claro que defender o seu paciente é trazer o tutor para o jogo, é responsabilizar ele pelo tratamento, é fazer com que ele seja parte disso de verdade, não que continue repetindo aquele comportamento, nossa, fui no médico, deu remédio, nossa, salvou a vida, é isso. Não, você precisa defender o paciente levantando os pontos que precisam ser vistos, fazendo o tutor ser parte do tratamento, porque muitos veterinários acabam tratando o seu trabalho como uma consulta, uma sessão, e a gente sabe que muitas vezes, boa parte das vezes, não é algo unitário que vai resolver o caso. E sim, ele é parte de um tratamento, porque biologia não é 2 mais 2, são 4, né? Biologia é 2 mais 2, pode ser 10. E aí, dependendo do animal, enfim. Então, a gente sempre vai trabalhar como fases de tratamento. Essa é a fase 1, onde eu entendi isso, onde eu entendi aquilo. Isso foi ocasionado por tal e tal coisa. Se de repente conseguíssemos iniciar um tratamento antes, a resposta seria outra. E aí eficácia o tratamento também. Acabou, neném. Acabou. Acabou. Ele tem que ver que acabou, senão ele chora. Acho que eu não quero dar comida. Vê se pode. Toma. Pronto. Espera que eu vou dar um brinquedo pra ele. Toma, neném. Pronto. E aí, quando eu entendo isso... Oi, Ju! 2 Ju entraram, né? E quando eu entendo isso, que eu tenho que olhar para o tutor, que eu não posso julgar e que eu preciso defender esse paciente, e defender não é ir contra o tutor, mas trazer esse tutor para o nosso lado do jogo, para o nosso nível de consciência, para o nosso entendimento, eu vou para o 4º passo, que é justamente esse, fazer que o tutor seja nosso parceiro. E como que eu faço que o tutor seja nosso parceiro? É fazer uma explicação de tudo que está acontecendo, do que você está fazendo. Claro, isso quer dizer que já vou definir o caso? Não. Então, agora eu vou fazer a anamnese. O que é a anamnese? Eu vou tocar na barriguinha para saber se tem alguma coisa, vou auscultar, vou aferir temperatura, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque pelos casos clínicos que ele já está me demonstrando, pelos sintomas... eu tô suspeitando disso ou daquilo, e pode ser outra coisa. Então, o que a gente precisa saber? Se for isso ou não for, a gente vai ter que pesquisar outras possibilidades. E aí eu preciso muito, você é peça-chave disso. E aí eu preciso que tu me dê uma nota de 0 a 5. O quanto você está comprometido com isso? Isso cai em casos de cães atópicos. Quer vir no colinho? Quer vir no colinho, mamãe? Isso cai, olha esse menino. Isso vai em casos de cães atópicos. Isso cai em casos de tratamentos de reabilitação, que são coisas longas. Então, trazer essa responsabilidade para o tutor agora eu preciso muito de você. De 0 a 10, o quanto você está comprometido com esse resultado? E aí ele traz a consciência de que ele é parte disso. E quando eu jogo a batata quente para ele vai entender que talvez se não der certo, é porque ele falhou. E aí tu fala o seguinte. Eu tô dando aqui 50% é a minha parte. Só que eu vou dar 150% dos meus 50%. E eu preciso que você dê os seus 50%. Ou os 150%. 50%. E aí, quando ele se compromete, o jogo muda. E se o jogo... Quem é que tem um neném zoeiro assim? E quando o jogo muda, a eficácia desse tratamento, pode ser infinitamente maior, tá bom? Então, assim, traz ele pro jogo. Diz que você é 50%, mas você vai dar seus 150% dos 50%. E aí a gente precisa que esse tutor faça parte dele. E pra gente finalizar o 5º passo do que é ser um bom veterinário,
é de verdade você dar o seu 150%. É você se comprometer. Vai lá ver o papai. Vai lá ver o papai. Não? É você se fazer presente durante esse tratamento e durante as consultas depois. Mas não é só mandar mensagenzinha, nossa, tá conseguindo fazer o tratamento, deu certo. Se fazer... Ó, papai, não chamei. Se fazer presente é tu ter um cronograma de gamificação. Por exemplo, se a gente conseguir, sei lá, dar tantos banhos terapêuticos por semana, a gente já passou dessa fase do jogo. A gente vai pra fase 2. E aí tu acompanhar e de repente bonificar essas fases. Oi, chegou o papai. Vai lá ver o papai. Vai lá. Vai lá. Agora sim, eu vou voltar pro meu cenário original. Oi, Rô, tudo bem? Que tá bem bagunçadinho. E aí ele fica lá com o daddy dele. Pera aí, voltei. Já estamos finalizando o que é ser um bom veterinário, né? Nem acredito que consegui fazer essa live. E aí o se fazer presente é a gente entender que esse processo depende do seu 150%, do seu 50%. E o que é isso? Eu posso gamificar esse tratamento com o tabuleiro que eu te falei. Se a gente cumprir as casinhas da primeira fase desse jogo, a gente consegue de repente ganhar um petisco, aprender a fazer um petisco para ajudar ele, ou uma visita do veterinário na tua casa, eu não sei. Mas se faça presente não só pelo WhatsApp. E aí, como é que tá? Como é que não tá? Porque quando você está presente de verdade com o tutor, com o caso, com o pet, o jogo muda e o resultado do tratamento também. Então, estar presente não somente pelas mensagenzinhas clássicas, e aí, como é que tá o fulano? Faz a diferença. Porque somente perguntar o que todo mundo pergunta é ser igual a todos os outros veterinários. E quando eu sou igual a tantos outros veterinários, de novo eu vou para a briga de preço. Então, ter um diferencial é, sobretudo, ser um bom veterinário e acompanhar esses passos. Quais foram, então, os passos de ser um bom veterinário? Olhar de fato para o tutor, não julgar, defender o paciente de uma forma que a gente traga o tutor para fazer parte disso, ter o tutor como parceiro e se fazer presente. Porque a gente fala muito do acompanhamento pós-venda, só que não rola acompanhamento pós-venda, porque pós-venda é quando a venda acabou e eu quero continuar vendendo para esse tutor. O acompanhamento pós-venda, na verdade, é acompanhamento de vendas, porque ela nunca acaba. A menos que o animal venha a óbito, venha, mas quem tem animal uma vez acaba tendo animal sempre. Então, tenha esse cuidado de se fazer presente e fazer esse acompanhamento e seguir esses 5 passos para ser um bom veterinário. Tá bom? Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Lembrando que dia 11 de janeiro inicia o nosso desafio Agenda Cheia, online e gratuito, em uma sala fechada, onde eu vou te dar o plano sob medida para a tua realidade, para te encher a tua agenda em menos de um mês. E para participar, é só ir lá no link da bio e se inscrever. Estou esperando vocês, tá certo? Se eu não conversar com vocês aqui até dia 31, desejo para vocês um próspero ano novo e que nós tenhamos um 2021 incrível, tá bom? Vetes, um grande beijo e como eu sempre encerro todas as nossas conversas, né? Empreendam, veterinários!